Saudações tricolores, galera! Nos pediram novamente que fizéssemos um vídeo explicando o atual momento político do Fluminense e, é claro, a gente vai fazer com todo carinho, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, você que está chegando agora, a gente está chegando aí perto de 1000 inscritos, queria agradecer inclusive a galera que já nos prestigia, e pode compartilhar essa informação com seus amigos sem medo de errar, porque aqui no Saudações Tricolores a gente apura as informações, a gente estuda o caso e a gente está sempre presente lá onde realmente a notícia acontece. Então vamos entender um pouquinho o que está acontecendo. O presidente Pedro Abad já é sabido por todos, não vai mais seguir na presidência do Fluminense, ele não quer mais seguir na presidência do Fluminense. Na verdade ele explicou, né, tá até um vídeo aqui que a gente fez, aqui gravamos a entrevista dele na íntegra, ele falou das razões que o levaram a chegar nessa conclusão. Ele falou que o clube precisa de um momento mais de paz e que ele vê a saída dele necessária para trazer essa paz ao Fluminense, mas ele não quer renunciar. A saída que ele conseguiu vislumbrar seria fazer uma antecipação das eleições para que os sócios elegessem um novo presidente. Mas para tanto ele vai precisar promover alterações importantes no Estatuto do Fluminense. E para que isso aconteça de uma forma bastante tranquila, seja uma transição tranquila, como ele mesmo falou na entrevista, ele convidou as lideranças políticas do Fluminense para uma reunião onde foi debatido esse tema. Nós estivemos lá presentes e conversamos com algumas pessoas, com alguns conselheiros que desceram dessa reunião, como Mário Bittencourt, Celso Barros e Pedro Antônio. O que a gente pôde perceber é o seguinte: as correntes todas políticas do Fluminense estão num consenso que o Pedro Abad realmente precisa sair, para que o Fluminense encontre seu melhor caminho agora em 2019. Mário Bittencourt e Celso Barros, já com o discurso deles, entendem que ele tem que antecipar as eleições e o presidente que assumir agora já ficará até o final de 2022, ou seja, contemplando aí o tempo da próxima legislatura. Pedro Antônio, por sua vez, também concorda com a antecipação das eleições, mas ele prega que o presidente eleito agora deveria ficar até novembro. Já o grupo de Cacá Cardoso, Diogo Bueno e do Miguel Pachá, unido e forte, o Diogo Bueno deu uma entrevista hoje no Globoesporte.com informando que eles não são a favor da antecipação das eleições, chamou inclusive esse movimento de golpe, porque vai mudar o estatuto do Fluminense para atender um anseio do presidente. E que, apesar deles serem contrários, se essa proposta de alteração do estatuto for aprovada em assembleia, eles não vão judicializar o caso. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona a política hoje no Fluminense, a gente tem que falar um pouquinho das 5 correntes políticas que são muito claras de se perceber. A primeira é a Flusócio, da qual o presidente Pedro Abad faz parte. A segunda é a Unido e Forte, na verdade é uma coligação de grupos políticos que se uniram em torno da chapa do Cacá Cardoso. A segunda corrente. O terceiro vem o Tricolor de Coração, onde estão presentes o Celso Barros, Mário Bittencourt e o Ricardo Tenório. Inclusive eles promoveram uma reunião aberta, tivemos presentes lá também para cobrir, oficializando essa união. A quarta seria o Pedro Antônio e todos os nomes que apoiariam o Pedro Antônio, e a quinta seria os esportes olímpicos. Isso sem grau de importância, a gente apenas elencou aqui numa ordem aleatória, não por grau de importância. E essas 5 forças políticas, a Flusócio, por enquanto não se posicionou se ela vai querer as eleições, se ela pretende propor as eleições agora para o mandato até 2022 ou agora até o mandato até novembro. Apenas o presidente Pedro Abad já informou que os direitos adquiridos dos conselheiros serão preservados. O que ele quis dizer com isso? Que as eleições seriam somente para presidente e vice-presidente. Os conselheiros ficariam até o final do mandato normalmente. Mas ele não ainda definiu, não bateu o martelo se ele vai propor que a próxima eleição, o presidente eleito, fique até o final do seu mandato, ou seja, até o final de 2019, e lá tenha uma outra eleição, ou se vai ficar até o final de 2022, contemplando a próxima legislatura já. E aí tem essa divergência dessas forças políticas. Mário, Celso e Tenório entendem que o momento do Fluminense eleger seu presidente até o final de 2022. Pedro Antônio já deixou claro que ele acha melhor que haja uma eleição agora e uma outra em novembro. E o Grupo Unido e Forte, através do Diogo Bueno, não sabemos ainda se é a opinião de todos, formada por todos, mas tudo leva a crer que sim, entende que não tem que haver antecipação das eleições, mas ainda assim, se aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, o grupo dele não vai
tomar medidas judiciais para impedir que isso ocorra. Falar um pouquinho da Assembleia Geral Extraordinária. Não tem nada marcado, tá, gente? Não foi agendado absolutamente nada. Esse processo agora vai passar pelos seus trâmites para poder ser formalizado e legitimado. Como é que se convoca essa Assembleia Geral Extraordinária? O presidente do Fluminense, Pedro Abad, faz essa convocação através de jornais de grande circulação, é o que reza o estatuto. 60% dos associados aptos a votar tem que comparecer, é o quórum mínimo para validar essa alteração do estatuto. 60% dos associados aptos a votar terão que comparecer às urnas para votar se são favoráveis ou contrários à mudança do estatuto. E o resultado dessa eleição tem que ser, dessa votação, tem que ser 2/3 favoráveis à alteração do estatuto para que ela ocorra. Então, novamente a gente fala, a Assembleia Geral tem que ser a Assembleia Geral Extraordinária, onde todos votam, né, associados e conselheiros, todos associados aptos a votar, 60% é o quórum mínimo, 2/3 tem que ser o resultado favorável para a mudança do estatuto. Muita gente me pergunta em relação aos sócios torcedores que hoje não teriam direito a voto, mas teriam direito a voto lá em novembro. Isso também está sendo debatido pela gestão Pedro Abad e pelos conselheiros. Tudo leva a crer que a alteração no estatuto vai também promover essa alteração para que os sócios que teriam direito a voto lá na frente também tenham direito a voto agora. Mas não é certo. Eles estão debatendo isso e ainda vão vir com esse posicionamento e vão comunicar provavelmente para nós e a gente vai trazer informação para vocês. Então temos que aguardar um pouquinho, sócio torcedor, mas tudo leva a crer que será antecipado esse direito a voto também. Bom, uma vez aprovada essa mudança do estatuto, o que acontece? Pedro Abad e o Conselho Deliberativo pode chamar novas eleições em 30 dias. Então, vamos imaginar que se consiga resolver tudo formatado até o início de janeiro. Pedro Abad, então, convoca, ele como presidente tem poderes para tanto, de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. Aprovada a alteração no estatuto, 30 dias depois pode ser convocada novas eleições. Por isso que se fala muito aí entre fevereiro e março as eleições presidenciais. E quais seriam as mudanças tão faladas no estatuto? Sobretudo no que tange ao tempo do mandato presidencial. Isso porque o estatuto prevê que caso haja uma alteração do tempo de mandato presidencial, ela não é válida para a atual legislatura. Ela só terá validade a partir da próxima. E vai haver uma alteração na atual legislatura, ou seja, no atual mandato presidencial. Porque por mais que tenha um aumento de tempo de mandato que fique no início do ano até o final de 2022, essas próximas eleições, a alteração vai ficar valendo a partir da próxima eleição. Ok, está valendo, ainda que seja uma alteração pontual, só para a próxima eleição. Não tem problema. O problema é que vai alterar o atual tempo de mandato presidencial. E aí o estatuto reza que só poderia valer a partir da próxima eleição. E aí vem uma corrente favorável a essa mudança do estatuto, explicando que essa cláusula existe para defender o clube, caso algum mandatário a altere em benefício próprio, querendo estender o seu tempo de mandato. Ou ainda que queira aumentar o número de vice-presidências, beneficiando assim seu grupo político. Ele pode até propor a alteração, ao aumento do número de vice-presidências, ao aumento do tempo de mandato presidencial, mas elas só valeriam, ainda que aprovadas, para a próxima eleição. Mas, conforme o próprio presidente fala, essa cláusula ela protege para que não tenha esse benefício próprio. Mas ele alega que não vai ter benefício próprio. Ao contrário, ele vai ter uma redução do seu mandato e quem vai ser o beneficiado, melhor dizendo, com essa alteração vai ser o próprio clube. E na linha contrária a essa alteração, existe o raciocínio explicitado hoje pelo Diogo Bueno, que fazer isso é rasgar a constituição do clube, seria rasgar o estatuto e promover essas alterações, traria uma insegurança jurídica, porque algum conselheiro pode entender que foi prejudicado, que o estatuto não foi respeitado e procurar a justiça, muito embora ele garanta que ninguém do seu grupo assim procederá. Existem, claro, outros argumentos favoráveis, existem, claro, outros argumentos contrários. E a gente vai estar sempre trazendo para vocês aqui todas as atualizações, tudo o que acontece no dia a dia do Fluminense, seja na política, seja no futebol. A gente já está sabendo que dia 3 de janeiro vai ser a apresentação, mas não vai haver janela para a imprensa, ou seja, somente a partir do dia 4 que a gente começa a trazer informações para vocês diretamente de lá, do centro de treinamento
do Fluminense lá na Barra da Tijuca. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor.